Quem é a Rani? E por que essa senhora do tempo renegada de Gallifrey decidiu voltar a atazanar a vida do doutor? Vamos descobrir. Ushas de Miassimia Gora ou apenas Rani. Esse é o nome da nossa querida Senhora do Tempo que resolveu dar as caras novamente aí em Doctor Who. Assim como o Mestre, a Rani é uma clássica vilã, uma clássica arqui-inimiga do Doutor. Mas ao contrário do Mestre, essa nossa vilã não apareceu muitas vezes na série. Na verdade, ela apareceu em apenas 2 arcos de Doctor Who, enquanto o Mestre, o queridinho do povo, teve diversos arcos na série clássica e apareceu diversas vezes também na série nova. Então eu acho que nada mais justo do que a nossa outra vilã, uma tão importante quanto o Mestre, apesar de ter aparecido pouco, também merece um retorno espetacular como ela teve e como provavelmente ela terá aí durante a série nova, nessa nova era de Doctor Who. Mas é importante entender quem é essa personagem, quais são as motivações dela e por que ela é tão diferente desse típico vilão que a gente costuma ver em Doctor Who e em também outros tipos de séries. A Rani é basicamente uma cientista. Ela é uma senhora do tempo renegada, exilada de Gallifrey. Ela fazia parte do grupo Decca, que não é aquela marca de utensílios para banheiro, enfim, não tem nada a ver. Esse grupo, e isso é segundo o universo expandido de Doctor Who, era um grupo de 10 senhores do tempo, rebeldes, que queriam e pensavam que podiam modificar o universo. E o primeiro doutor fazia parte dessas 10 pessoas. Então a Rani é uma rebelde, ela é uma cientista e ela é genial. E tudo isso cria uma importância muito grande e uma qualidade para essa personagem que é bem diferente daquele típico vilão mauzão que quer destruir o universo como Mestre. E a gente vê isso lá na série clássica quando ela apareceu nos arcos The Mark of the Rani, que seria a marca da Rani, e também no arco Tempo e a Rani, o Time and the Rani. Esses 2 arcos foram numa época um pouco controversa de Doctor Who, com o 6º Doutor e o 7º Doutor. Esses doutores, e principalmente a era deles, foi meio mal escrita, então tinha coisas que não eram muito boas, mas isso não quer dizer que a possibilidade de histórias e personagens bons não pudessem surgir. Surgiram. E a Rani foi uma delas. E o legal é que com o 7º Doutor, ela teve uma conexão com ele no momento da regeneração dele. Então ela usou essa tontura, essa amnésia do Doutor, esse trauma pós-regenerativo para enganar ele, para fazer dele um dos seus experimentos também. E o 6º Doutor também serviu como isso, mas aqui especificamente com o 7º Doutor, num arco que não é grande coisa, a Rani usou todo o seu potencial, todo o seu vilanismo para enganar o Doutor e até se transformou e fez de conta que ela era a Mel, essa companion que apareceu desde os especiais de 60 anos e foi um ponto-chave também na temporada passada, e seria bem interessante ter essa relação da Mel toda traumatizada pela Rani, voltando a encontrar a Rani. Mas ela é uma vilã, então, que faz experimentos. E isso que diferencia ela muito de todos os outros vilões. Ela é uma neuroquímica genial. E o fato da genialidade dela ser tão importante é que ela só quer fazer experimentos. Ela não tá nem aí se o universo vai ser destruído no caminho, se o planeta Terra vai ser destruído no caminho, ou se qualquer sociedade que ela resolve invadir é destruído no caminho. Ela não se importa. Para ela o que importa é conseguir os espécimes que ela tem interesse, fazer experimentos neles e ver o que acontece. Como ela pode modificar a genética dessas criaturas, como ela pode realmente criar coisas diferentes baseadas nos experimentos dela. Então esses 2 arcos que eu citei fazem uma relação com isso. Ela remove elementos químicos do cérebro, esse
elemento químico que faz as pessoas caírem no sono, ela remove isso e faz com que as pessoas fiquem raivosas, agitadas. E também ela tem na TARDIS dela vários dinossauros em que ela está experimentando e testando coisas. Então ela é uma cientista maluca, sempre com a ajuda de alguém desses planetas ou mesmo escravizando pessoas dos planetas, ela vai até o fim para conseguir o que ela quer. Ela não para em nenhum momento. E é uma pena que a Rani em si não tenha tantos episódios na série, porque a gente fica limitado a isso. São episódios de qualidade um pouco inferior, esses arcos que eu citei, mas muita coisa do que acontece com a Rani fica aí no universo expandido. Então são textos, são contos, são áudios da Big Finish, que é essa empresa que tem os direitos para criar histórias sobre personagens de Doctor Who. Então esses audiodramas expandem muito o universo da série, tanto que tem uma outra Rani nesse universo da Big Finish, desses audiodramas. Mas eu quero focar muito mais na série, porque geralmente a série não pega todos esses elementos de todos esses audiodramas, de todas essas coisas para inserir no cânone da série de TV. Então até o momento ela apareceu 2 vezes, nunca mais apareceu. São anos que os fãs, mesmo ela tendo poucas aparições, os fãs querem que ela volte. Em um momento lá na 8ª temporada, quando o Peter Capaldi estreou como Doutor, teve uma personagem misteriosa interpretada pela Michelle Gomes, que depois foi revelada como um outro vilão da série, mas ela tinha muita chance de ter sido a Rani. Houve especulações, até teve um negócio que eles gravaram a revelação como ela sendo a Rani, caso vazasse a outra revelação de quem era a Missy, e no fim ela não foi a Rani. Uma história pessoal é que eu li, eu acho que foi um momento antes do episódio ir ao ar, no dia da revelação de quem era a Missy, eu li num jornal britânico lá, pela internet, num site, que a Missy na verdade ia ser revelada como a Rani, e eu fiquei... Nossa, que pena que levei spoiler, mas no fim não levei spoiler, porque não era ela. E o Steven Moffat, que era o escritor do 12º Doutor, do 11º Doutor, e ele também voltou recentemente nessa era do Russell T. Davies, escrevendo 2 episódios, o Steven Moffat disse que não tinha muito o que fazer com a Rani, ele não tinha história para contar com ela, e ela não estava nos planos. Mas agora, finalmente, o Doctor Who decide trazer essa personagem de volta. E uma curiosidade, lá na 3ª temporada de Doctor Who, quando o mestre é derrotado e alguém pega o anel dele e depois revive ele, a ideia original do Russell T. Davies naquela época era fazer com que aquela fosse a mão da Rani. A Rani salvaria o mestre. E aí a gente faz uma conexão com o episódio The Giggle, risadinha, ali nos especiais de 60 anos, quando uma mão com unhas pintadas de vermelho pega o dente em que o mestre está preso. Então talvez isso seja só uma reutilização de uma ideia que o Russell T. Davies está trazendo de volta. A Rani voltou, e isso pode significar muita coisa. Mas o que significa nesse novo universo da série, nessa nova fase que Doctor Who vive? Porque a gente sabe que a Rani é uma cientista, e como isso vai se dar nesses episódios e no futuro de Doctor Who, quando ela voltar, o que vai acontecer? Porque ela não é uma personagem de destruição do universo, ela é uma personagem de experimentos, de fazer as coisas. E claro, nesse todo alvoroço, ela acaba causando caos e destruição, mas esse nunca é o propósito inicial, destruir o universo, destruir o planeta Terra. E aí eu fico curioso com as possibilidades que isso pode trazer. E é importante a gente lembrar que o Doutor é o último dos Senhores do Tempo, ele sempre fala isso, mas a Rani é uma Senhora do Tempo renegada, então ela não vivia em Gallifrey, ela sempre vive aí escondida em outros mundos. Por exemplo, no planeta Terra, ela até cita no episódio, no arco da série clássica Marca da Rani, que ela tá há muito tempo no planeta Terra, há séculos, fazendo os experimentos dela e ninguém percebe. Ninguém percebe que ela tá por ali. E quando ela é questionada pelo doutor de por que você tá fazendo isso com seres humanos, tratando os seres humanos mal, fazendo experimentos neles, ela diz:
E os seres humanos, por acaso, se importam quando comem carne ou maltratam animais? Você, por exemplo, se importaria se pisasse numa formiga e ela vê todas as pessoas, todas as criaturas que estão abaixo dela como isso? Apenas formigas, criaturas que não são importantes. A Rani, então, é uma narcisista genial que vai fazer de tudo para conseguir o que quer. E agora a grande pergunta que fica é: o que vai acontecer em seguida? Quais são os planos do Russell T Davies para a volta da Rani? Porque ela já veio desde a primeira temporada dessa nova era, aparecendo aos poucos como a Senhora Flood e cada vez mais mostrando as suas asinhas, se revelando. Até que nessa nova temporada, segunda temporada, ela persegue o Doutor e a Belinda por todos os cantos do universo. Até agora, no final, se revelar a verdadeira personalidade dela, que é a Rani. E isso agora, então, tem muito potencial para histórias futuras, para muita coisa. E assim como o mestre, agora tem um potencial de criar uma nova vilã realmente profunda e com várias histórias para a gente ver ela sendo uma vilã arqui-inimiga do Doutor, como ela deveria ter sido desde sempre. Mas essa é a Rani. Tem muitos detalhes sobre ela do universo expandido, de todos esses universos que Doctor Who cria, que você pode pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Mas aqui é o principal que você precisa saber sobre essa vilã para entrar de cabeça nos próximos episódios de Doctor Who e também para o futuro da série, se ela continuar aparecendo aí de vez em quando. Mas é isso, muito obrigado por assistir, eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.